Bom dia, Laranjal do Jari. Eu sou Joséias Lopes, gestora do Colégio Dinâmico, e é uma grande satisfação, é um momento de gratidão, é um momento de grande alegria estarmos aqui no dia de hoje para darmos o start no nosso ano letivo, iniciando pela jornada pedagógica, por um momento muito especial com os nossos professores, quando nós temos a honra de conversar, de dialogar, de rever um grande amigo que a pandemia nos trouxe, que é o Renato Casagrande. Renato Casagrande, educador, fundador e presidente do Instituto Casagrande da Aliança Educacional, conferencista, palestrante e consultor em educação e gestão, referência nacional na formação de professores, gestores e na geração de resultados para instituições educacionais privadas e públicas. Renato, é uma grande honra, é uma grande alegria. O Colégio Dinâmico está aí ansioso para te ouvir e nós aqui, enquanto educadores, tanto da rede pública como da rede privada, vamos ter a oportunidade de conversar com aquele que é o grande mestre que nos inspira, que tem nos inspirado em todo o tempo, conosco, nesse momento, Renato Casagrande. Joséias, que introdução linda, né? Que quanta generosidade da sua parte em me apresentar assim. Me sinto honrado de estar aqui abrindo esse ano letivo, honrado de estar com vocês, com os professores, educadores do Colégio Dinâmico. Então, é uma alegria muito grande. Eu que estive, talvez, com alguns de vocês durante a pandemia, estou aí com milhares de educadores, o tempo inteiro estudando, tentando, porque às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, mas tentando trazer, além do conhecimento, além daquilo que eu pesquiso, que eu estudo, também uma palavra de esperança, de ânimo, porque não está fácil, não foi fácil e não será fácil. Então, nós precisamos mais do que nunca, mais talvez do que no início do ano passado, que a gente nem imaginava, não sei como que vocês começaram o ano letivo de 2020, mas a gente nem imaginava que teríamos este ano louco, e quando parou, quando tivemos a paralisação, também não imaginávamos que iríamos nos arrastar até o final do ano. Quando nós começamos a perceber que iria até o final do ano, não imaginaríamos que nós começaríamos o ano assim. Então, nós torcemos para que chegasse 2021, para que 2020 fosse embora, e chegamos a 2021, graças a Deus, com a vacina, que aí está, mas com as dificuldades, porque a gente fala vacina, agora estamos entendendo a dificuldade logística, a dificuldade até cultural, política, esses acirramentos que tem. Então, nós sabemos que por mais que a gente tenha êxito na campanha da vacinação, nós vamos ter um ano totalmente atípico, porque as crianças provavelmente serão as últimas a serem vacinadas, então a escola vai viver o ano todo com essas intempéries, e ainda torcendo, rezando, orando, pedindo a Deus que realmente não venha nenhuma nova onda, nenhuma novidade negativa, porque o coronavírus, uma coisa que ele trouxe para todos foi uma grande incerteza. Ele tirou, na verdade, um certo poder que nós, homens e mulheres, detentores da inteligência, tínhamos sobre a natureza, né? A nossa geração não tinha visto isso, a nossa geração não tinha vivido com a guerra, a geração da minha mãe, do meu pai, viveram com alguns tipos de pestes, algumas intempéries, né? No momento que a tecnologia ainda não contribuía tanto, então nós imaginávamos que nós, com tudo que tínhamos criado, inventado, desenvolvido, nós éramos já onipotentes, nós não precisávamos, nós conseguimos vencer a natureza. Se falta água, a gente dá um jeito, se tem uma questão climática, a gente se vira, se estoura uma barragem, a barragem é uma questão também provocada pelo homem, a gente dá um jeito, a gente socorre A e B, e sempre um país mais rico se sobrepunha a um país mais pobre, né? Sempre uma classe social mais elevada, conseguir achar uma saída, num outro momento que tivesse um problema desse no Brasil, só no Brasil, por exemplo, muitos ricos estariam com os filhos estudando na Espanha, na Inglaterra, Estados Unidos, ou seja, as pessoas migravam de onde tinha algum problema e iam para onde não tinha problema. Pois a natureza nos surpreendeu, não tem país, não tem lugar no mundo
todo mundo com a sua máscara, todo mundo com medo, todo mundo inseguro, todo mundo vivendo esse drama e, infelizmente, muitos morrendo, não importa em que país. Os índices, se nós pegarmos os índices de mortes de Portugal, ou mesmo da Alemanha, da França, da Europa, e compararmos com a população brasileira, é superior ao nosso ainda. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente pega o número absoluto, né, a gente compara Portugal com o Brasil, mas lá em Portugal parece que morrem 90, 100 pessoas por dia. Mas o tamanho do país de Portugal é o tamanho do estado do Paraná, né? Não se compara quantos Portugais cabem aqui no Brasil, né? Quantos países com Portugal cabem dentro do país. Então, o índice mesmo de morte nesses países é superior ao nosso. Então, para você ver, e são países mais ricos, vamos pegar Estados Unidos, vivendo o mesmo drama, e aí sim mostrando, inclusive, o sistema de saúde, os Estados Unidos, rico como é, não sei se vocês estão acompanhando, mas muitos americanos não vão se tratar da Covid, ou não vão nem fazer exame da Covid, porque lá tudo é pago, não existe um SUS como nós temos. E é caríssimo. Eu tive um período que fiquei nos Estados Unidos, eu precisei fazer uma vacina, e eu lembro que eu fui fazer uma vacina, acho que de febre amarela, alguma coisa, para poder viajar, porque o meu voo ia passar pelo Chile, e custava $150 uma vacina, uma dosinha de vacina, né? Quase R$1.000 tomar uma vacina ali, assim, que nós sempre tivemos de graça, então eu levei um susto, e aí, então a gente conseguiu também escancarar os problemas do mundo, e aqueles que se achavam perfeitos ou superiores a nós, se mostraram, na verdade, frágeis, e aí o mundo ficou frágil, e quem lida com o ser humano, e eu acho que quem lida com o ser humano, e neste caso, a saúde que lida, os profissionais da saúde que lidam, na verdade, com a doença, com a possibilidade de perder a vida, e nós que lidamos, na verdade, com a formação das pessoas, em que um ano da vida de uma criança é único. Porque alguns dizem assim, o que é um ano a mais? Um ano a mais para mim, para você, talvez, Joséias, para algum professor, não faz muita diferença para nós, que temos 40, 35, 30. Aqui tem muita gente que deve estar com 20 e poucos, mas eu já passei dos 50, né? Então, para muita gente, para nós, um ano entre Natal, mas para uma criança dos 6 aos 7, dos 7 aos 8, dos 8 aos 9, faz toda a diferença. Nunca mais ele vai ter dos 8 aos 9 aquela fase de crescimento, desenvolvimento. Portanto, todo esse comprometimento que houve, e a gente sentiu agora recentemente com o Enem, né, com esse resultado triste da evasão no Enem, mostra, são os pequenos sinais, sintomas, que o que está ocorrendo, quais são as sequelas que essa pandemia vai deixar. Nós vamos ver muitas crianças que não voltarão às aulas, principalmente nas escolas públicas. Nós vamos sentir o problema da aprendizagem concreta, porque nós nem conseguimos fazer uma avaliação decente no ano passado. Nós temos que lembrar que crianças de 1º ao 4º ano, principalmente quem está sendo alfabetizada, não dá para fazer avaliação fora, grupo. Na verdade, tem que olhar de perto, e nós, professores, sabemos que às vezes não é nem a prova, não é a questão de fazer ou não fazer a prova, é essa observação direta do professor. Nós sabemos, todo professor, nós no fundo, poderíamos muito bem dizer, esse pode ser, quando a gente ia reter um aluno, eu como professor de matemática, eu sou formado em matemática, então eu não precisava do exame, da prova para reter um aluno, no caso de uma retenção, de uma reprovação, eu sabia, a prova geralmente era muito mais para dar uma satisfação para o pai, para o próprio aluno, para formalizar, para ter um documento, para oficializar, mas eu, como professor, depois de um ano todo, a gente sabe quem tem ou quem não tem condições. E às vezes não é observação direta, é no conversar com o aluno, é ver como que ele resolve um exercício, como que ele se expressa, como que ele está lendo, como que ele está escrevendo. E a gente, na sala de aula, a gente usava essas artimanhas. Quando a gente pede para um aluno gentilmente para o quadro fazer alguma coisa, nós estamos avaliando. Nós podemos não dar nota, mas nós estamos avaliando, e nós temos essas percepções, e nós perdemos isso, porque nesse sistema virtual é difícil. Vou pegar, por exemplo, o meu sobrinho, filho do Ronaldo, que é meu irmão, ele é muito meu amigo, ele confidencia as coisas comigo, vai completar 8 anos, e ele me contava agora, no final do ano, o quanto ele havia enrolado a professora. Ele estudou no colégio particular,
de tempo integral, uma escola internacional. Eu não vou culpar a professora, porque é difícil, a professora tem 35 alunos, ele enrolou a professora, enrolou o pai, ele me contou que ele conseguiu enrolar e foi aprovado, e tive notas boas, não sei o que lá, e ele conseguiu enrolar, ele disse que ficavam os amigos jogando, a professora ficava vendo eles fazendo, ele tem o computador e tem o celular, então, porque eles têm dupla atividade, então, mas eles estavam jogando, enrolando a professora, e como que uma professora consegue 30, 35 alunos acompanhar? Como que a gente faz em sala de aula? No olhômetro, é batendo o olho, é pegando essas artimanhas, pegando o jeitinho do aluno, né? A gente sabe como que quando ele está mentindo, quando está enganando, na minha época a gente ficava com uma revistinha, às vezes, tentando ler um gibizinho embaixo da carteira, né? Alguma coisa assim, o professor pegava aquilo, o professor tinha aquela mãe de pegar uma colinha, de pegar... Nós perdemos tudo isso. Primeiro que nós não sabemos lidar, segundo que é fácil, o aluno pode nem precisar abrir uma cansa e pegar por direito, não precisa expor a imagem, é muito complicado tudo isso. E claro que nos deixou inseguros, e nós terminamos o ano inseguros, e agora começamos o ano também inseguros. Mas eu quero trazer para vocês, não é insegurança, não é trazer aqui uma catástrofe, eu quero trazer quais as possibilidades que nós temos a partir dessa realidade dura que foi ano passado, a partir dessa perspectiva difícil que vai ser este ano, mas nós, como professores, nós, como educadores, o que podemos fazer? E temos que fazer melhor que o ano passado, porque o ano passado era considerado o ano da improvisação. E nós somos perdoados por muitos erros, muitos professores que não conseguiram lidar bem com a tecnologia, muitos professores, muitas escolas que não conseguiram, por exemplo, fazer as videoaulas, não fazer aulas, depois eu vou explicar um pouquinho sobre síncrono, assíncrono, e tudo isso, de certa maneira, foi um pouco perdoado. Mas uma escola, um colégio como o Dinâmico este ano, ele tem que pegar tudo aquilo que a gente errou até o ano passado, mesmo que a gente acertou, tudo isso tem que virar grande aprendizado, para que a gente possa fazer melhor este ano. E a gente vai aprender técnica, vai aprender método, mas nada disso, nenhuma técnica, nenhum computador, nenhuma plataforma vai fazer a grande diferença se você não colocar uma chama no teu coração. Se você não entrar com força, com vontade. E eu quero lembrar que todos nós, nessa época, a gente descansa, não sei quando vocês entrarem em férias, provavelmente final de dezembro, a gente dá aquela descansada, e eu lembro como aluno, acho que vocês vão lembrar também, desse período que era meio próximo ao carnaval, que até hoje, quando eu cheiro plástico, eu lembro de encapar caderno. E eu nunca fui bom em encapar caderno, eu nunca fui bom em habilidades artísticas, capricho. Quem fazia para mim era minha irmã ou minha mãe. Minha mãe era professora, mas depois a minha irmã passou a fazer. E eu tinha que negociar com a minha irmã, porque a gente fazia caderno, os cadernos eram meio feinhos, a gente pegava folhinha de calendário e escolhia as melhores folhinhas, né, de passarinho, de bichinho, porque os cadernos não vinham nada. Hoje em dia os cadernos são todos personalizados, estilizados, os nossos eram caderninhos simplesinhos, que a gente, para não ficar só colocar aquela capinha plástica em cima do caderno, a gente escolhia aquelas folhinhas. Então eu lembro que eu ficava no final do ano recolhendo folhinhas. E para mim, eu ia em tudo que é loja recolher folhinha, e tinha folhinha de paisagem, folhinhas, eu quero dizer, que são calendários, aqueles calendários de parede, né? A gente chamava de folhinha. Então, eram as folhinhas de passarinho, era de bichinho, era coisa. Então, eu lembro que eu que recolhia, a minha irmã, para poder encapar meus cadernos bonitinhos, ela podia escolher as folhinhas que ela queria também, que eram as minhas folhinhas, os meus calendários. Era negociado. E a gente cheirava aquele plástico verde, aquele plástico amarelo, aquela cheiro de durex, aquela pasta. Eu sempre tinha um momento muito triste na minha... porque eu sou um ano mais novo da minha irmã. E eu tinha uma tristeza muito grande, porque eu nunca tinha um livro novo. Porque a minha irmã, na época, o governo não dava o livro, isso era escola pública. A minha irmã comprava o livro novo e eu passava, enquanto ela encapava os novos livros, sabe o que tinha que fazer? Com a borracha, porque as pessoas preenchiam os livros naquela época, muitos livros, e eu ficava apagando os livros, e eu sempre tive livro usado. Essa era a minha tristeza. A minha irmã vinha com aqueles livros cheirinhos de novo, eu adorava quando o professor mudava o livro didático de um ano para o outro, que daí, por exemplo, a professora mudou a autora do livro, aí a editora, alguma coisa, daí eu tinha um livro novo. Geralmente, os meus livros eram livros da minha irmã usados. Época de escassez, e meu pai era delegado, minha mãe professora, mas mesmo assim, era tudo muito
sofridinho, né? Para comprar um livro não era assim. Então, eu lembro que essa época a gente começava, mesmo como estudante, como professor, a gente começava a preparar, né? Preparar a sala de aula, preparar o material, e a gente preparava uma aula, um planejamento, com a certeza dos anos passados, né? Muitas coisas nós aproveitávamos do ano passado, muitas coisas nós tínhamos dos anos anteriores, a referência nas nossas escolas. E este ano, talvez é o início de ano de todos, totalmente atípico, porque você não teve esse início do ano passado. O ano passado, essa época, você preparava-se para uma aula para o ano tradicional. Portanto, é o primeiro ano da sua vida que você está preparando a sua aula, ou vai preparar o seu ano letivo para uma incerteza. Você preparava para a certeza. Você preparava para 200 dias letivos, para os bimestres, para os conteúdos, com a tua experiência, e você que fazia o quê? Você inseria objetos novos nesse planejamento. Você inseria objetos novos no seu plano. Este ano tudo é novo, né? Porque agora nós falamos em ensino híbrido, eu falava com a Joséias agora há pouco, nós falamos em ensino híbrido, um novo modelo, uma nova escola, e isso tudo causa para nós um pouco de susto, de apreensão. E no meio disso tudo, eu quero conversar com você sobre formação. Porque justamente nessa pandemia, nessa loucura, só vai conseguir dar conta aquele que tiver uma formação. E não é mais a formação que eu tive na universidade, porque essa não vai dar conta. Essa formação universitária, a sua pedagogia, a sua licenciatura, a minha licenciatura em matemática, já não dava conta na escola do passado. Agora imagine, no meio de uma pandemia e pós-pandemia, porque nós sabemos que não voltaremos igual. É impossível voltar igual quando nós abrimos todas as nossas fragilidades para a sociedade. Nós nos expomos, porque houve uma exposição das nossas aulas, os pais assistiram, os professores assistiram. Não adianta mais eu fechar a porta e falar assim, aqui eu fecho a porta e mando na minha sala. Isso acabou. Isso é um paradigma do passado que nós, educadores, insistimos. E quando eu digo nós, eu me incluo também. Porque eu, como professor, não gostava que uma supervisora, que uma diretora, que um coordenador viesse na minha sala, meter o dedo. E muitas vezes, quando eu tinha medo, eu não expunha para os meus colegas. Porque nós temos, às vezes, uma certa disputa, né? Eu não quero me mostrar para o outro que eu tenho essa fragilidade, ou às vezes eu faço uma coisa muito bacana e não vou mostrar para o outro porque eu não quero que ele também faça igual, porque afinal de contas eu me destaco. E sim, essas pequenas competições, que são tudo, com o tempo a gente vê que é tudo idiota, mas de certa maneira é muito inerente ao ser humano. Então, as nossas fragilidades a gente queria pôr embaixo do tapete. E muitas vezes eu pus minhas fragilidades embaixo do tapete. Muitas vezes eu poderia ter buscado ajuda com a coordenadora e não fui, porque ao buscar ajuda com a coordenadora, eu teria levado o quê para ela? A minha insegurança. E eu tive insegurança com o conteúdo. Eu tive insegurança, tenho, né? Se eu for voltar hoje, por exemplo, para trabalhar numa educação básica, qualquer série, a gente tem conteúdos que a gente gosta mais, os que a gente gosta menos, alguns conteúdos que foram traumatizados, eu vou comentar um pouquinho sobre essa formação nossa. Então, tudo isso, ele está no bojo da nossa formação. A formação que nós começamos e a formação que ela é continuada para a vida toda. Hoje, por exemplo, é um momento de formação. E eu vou discutir com vocês sobre formação, mas eu queria dividir em 2 momentos. Eu não sei se eu posso continuar normalmente, a Joséias que dá, ou se quer falar alguma coisa ainda, Joséias, eu já posso seguir, porque eu já começo a falar, me empolgo e esqueço aqui. Posso continuar aqui na minha... Então, tá bom. Então, eu continuo, e eu separei essa minha conversa com vocês em 2 blocos. Vocês viram que, eu até vou colocar o nome deixa eu compartilhar aqui o nome da palestra, que daí a gente consegue... Onde que está aqui? Aqui. Compartilhar. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Tá. Então, olha aqui, a formação e a autoformação do professor, perspectiva para novos desafios de um novo tempo. Eu quero começar primeiro, antes de falar da formação, eu quero falar um pouquinho sobre os desafios de um novo tempo, né? Porque a gente vai falar de formação para um novo tempo. Então, primeiro vamos entender esse novo tempo e depois vamos entender que formação, o que eu posso fazer, como que eu posso, na verdade, trabalhar. Então, eu separei. Primeiro,
as perspectivas para os novos desafios de um novo tempo, e depois eu faço a segunda parte. E eu começo rapidamente, mas muito rápido, porque nós temos muita coisa. Eu, quando fui elaborar essa palestra, eu fico pensando, tem isso, mas eu não consigo, tem aquilo, né? Tem tudo dentro de um tempo limitado. Então, para eu sintetizar, eu separei passado, presente e futuro, que eu acho que fica mais didático para a gente poder entender, e dizer o seguinte: no passado, e aí eu estou falando de 10, 15, 20 anos, principalmente antes do Sistema Nacional de Avaliação, antes da gente ter, porque a gente tinha até um tempo atrás, a gente não tinha nem indicador, a gente não falava em IDEB, não falava em Enem, nós dávamos aula para o escuro, assim, a gente dava aula. A escola era boa, qual que era a escola boa? Aquela que o pai achava que era boa, nós não tínhamos um indicador, embora que a escola particular ainda não tenha um indicador concreto. A escola pública, se eu pegar hoje agora uma escola pública aqui, qualquer escola tem o IDEB. Se eu pegar uma faculdade, qualquer faculdade tem o ENAD, né? A educação superior tem, pública e privada, a educação básica só tem a pública. A escola, por exemplo, o colégio dinâmico, o colégio X, ou o colégio Santos Dumont, nenhum colégio particular tem uma nota. Não tem. Mas a escola tem ensino médio, tem o Enem. O Enem não é uma avaliação da escola, é uma avaliação do aluno, tanto o aluno faz se quer, se não quer, faz em qualquer momento. Então, o Enem não é uma avaliação da escola. Nós temos, mas e quando falam do IDEB da escola particular, porque eles falam, a escola particular teve o IDEB melhor que a escola pública. Nós participamos por amostragem, então nós não temos o IDEB da escola X e Y. Esse é um novo desafio do governo. Eu lembro que eu fui convidado uma vez para fazer uma parte de uma composição do INEP, né, que organiza as avaliações, e nós estávamos rediscutindo o novo sistema de avaliação, foi no governo Dilma ainda, e daí houve um impeachment, parou tudo, e nós estávamos discutindo para que a escola particular, nós pudéssemos avaliar a escola particular, porque os pais hoje não conseguem avaliar, não tem comparativo, né, sobre a escola X com a escola Y. Esse é uma possibilidade muito grande que vem a acontecer, a pandemia acabou parando um monte de projetos, que vem acontecendo a gente ter isso. Mas eu quero puxar vocês, antes de tudo isso, né, há 20, 30 anos, talvez lá quando nós tivemos promulgada a nossa Constituição, logo depois que a Constituição não mudou a escola de uma hora para outra, né, nós tínhamos uma escola que o Peter Drucker, que é um grande pesquisador, um grande guru da administração, ele já morreu faz uns 8, 9 anos, mas morreu com 97 anos, ele falava da escola mundial, e ele dizia o seguinte: a escola no mundo todo, olha aqui, ó, a escola como está posta é a maior castradora de aptidões e disseminadora da mediocridade. Então, a escola vive numa crise há muito tempo. E a escola do mundo, você pega aqueles filmes, quando você assiste um filme francês, um filme americano, você vê aquela escola muito mais, talvez, a tradicional do que a nossa, né? A França, há 2, 3 anos, proibiu que os alunos usassem smartphone em sala de aula. Então, a gente pensa assim, não, mas os outros países, eles têm um nível de ensino melhor que o nosso? Sim, mas dentro de padrões de qualidade, padrões tradicionais, que às vezes não preparam mais, a gente tem perseverado para o aluno para a atualidade. Então, a crise da escola, dos países desenvolvidos, não é a crise, talvez nossa, que falta recurso A, recurso B, na escola pública falta professor, falta carteira, falta merenda. A crise que eles vivem lá, e lembrando que lá nos países desenvolvidos, a maioria dos alunos estuda em escola pública, mesmo de classe mais avantajada, o problema deles lá é um questionamento sobre o porquê, o que essa escola vai levar, né? Com as mudanças do mundo, a escola não estava conseguindo promover uma mudança. Então, o mundo mudando numa velocidade, a tecnologia e as evoluções tecnológicas, e nós, na escola do mundo, meio paralisados, né? Nós somos presos, por exemplo, a modelos. Eu, particularmente, eu lembro, até hoje, quando eu entro numa sala de aula e tem um quadro verde, que não é o quadro branco, um quadro negro, eu parece que eu preciso ir lá escrever com aquele giz. Eu tenho um saudosismo, uma coisa muito forte. Eu acho que foi tão marcante a educação na minha vida, tanto que eu virei professor, que a gente tem dificuldade do desapegar. Né, do desapego ao modelo, desapego à prova, desapego àquela autoridade do professor, desapego àqueles modelos, né? Eu até hoje acho mais graça num carimbo do que numa ilustração que vem da internet ali, que é tão passageiro, o carimbo tem um significado tão grande. Eu acho que o professor sente isso,
né? Então, esse apego ao mesmo tempo que nós temos, que é um apego bacana, ele também atrapalha na questão do desapego quando nós precisamos inovar para preparar esses alunos para o enfrentamento de um novo mundo, que não é o mundo que nós estamos vivendo hoje. A nossa escola já nos preparou mal para este mundo. Eu digo da minha escola, a escola não imaginava que teríamos todas essas mudanças de educador. Agora, imagine hoje que nós sabemos que mais de 80% dos empregos vão mudar daqui a duas décadas. É uma mudança muito grande. A gente não prepara mais para a certeza, a gente prepara para a incerteza. O Edgar Morin lançou um livro agora, que eu estou, inclusive, fazendo uma pesquisa sobre esse futuro da educação, que era uma outra oportunidade, quero falar com vocês sobre esse tema. Eu estou pesquisando, na verdade, os 10 grandes fatores que vão impactar a educação nos próximos anos, e uma das questões é essa questão da incerteza. A pandemia, ela escancarou as incertezas que nós havíamos anunciando que aconteceriam, né? E isso significa que a escola também vai ter que mudar toda a visão que ela vai ter da formação do aluno, porque essas vão chamar agora foi o coronavírus, mas essas intempéries da natureza, elas virão muito mais fortes e com muito mais intensidade. Qualquer estudioso fala isso. Então, nós não sabemos como que então, essa inserção desses temas, de forma de preparar essas gerações para lidar, para não acontecer o que está acontecendo agora, porque nós poderíamos, na verdade, ter pesquisado mais alguma forma, até uma própria logística de uma vacina, nós devíamos, se nós estivéssemos preparados, que poderíamos surgir uma doença, um vírus em qualquer momento, nós podíamos ter tudo desenhado uma logística de uma vacina, como os Estados Unidos têm, por exemplo, uma logística de catástrofe, quando dá um terremoto ou um abalo, lá em São Francisco, que tem um risco, se eles tiverem, morei em São Francisco, nos Estados Unidos, então lá não tem nenhum prédio alto, os professores e as crianças são preparados para qualquer momento, quando acontecer, toca uma sirene lá, eles são preparados para lidar com uma logística, com tudo definido o que fazer. Isso vai exigir de nós, a partir de agora, que nós sabemos que poderá ter um vírus novo daqui 1, 2, 3 anos, e hoje nós estamos debatendo com uma questão de logística de vacina. Ou seja, a vacina chega, nós temos como fazer, são questões que poderiam estar preparadas ou prontas se nós estivéssemos melhor preparados, vamos chamar assim. Então, a escola vai mudar, mas a escola que estava até um tempo atrás, porque a escola está mudando. Eu não sou daqueles catastróficos que diz que a escola não está mudando. Está mudando, talvez uma velocidade inferior a que nós gostaríamos, mas está mudando. Mas o Peter Drucker, então, definia a escola do passado como essa escola ali assim. Eu não vou ficar no passado, poderia ficar falando um tempão sobre a escola, os sistemas, mas está no nosso imaginário. E é até uma delícia falar sobre isso, né? Todo mundo gosta, a gente recorda um pouco da escola que tivemos, mas o nosso tempo é curto, eu já vou para o presente e para o futuro. Então, quando eu chego no presente, e esse presente que eu estou falando não é o presente, talvez, de hoje, mas é um presente de 2, 3 anos, é um presente dos últimos 5 anos, é o presente do ano passado, quando você começava o ano. É um presente que já dizia para nós há um bom tempo que a educação formal tinha entrado em xeque. E aí tem o educador Tião Rocha, que ele diz o seguinte, toda criança adora aprender. Olha que frase linda, eu adoro essa frase. Professor, toda criança adora aprender. O que ela não gosta é de estudar. Olha que interessante. Toda criança adora aprender. O que ela não gosta é de estudar. E por que ela não gosta de estudar? Porque estudar está chato. Na nossa época já era chato, mas é que nós convivíamos com o chato. O chato, como a escola era autoritária, as famílias eram mais autoritárias, a sociedade impunha sobre a gente normas, a gente aguentava aulas chatas. Eu tive aulas maravilhosas, mas tive aulas que foram horríveis. E a gente aguentava, a gente decorava. Às vezes, eu mesmo sempre fui um aluno inquieto, questionava comigo mesmo, porque nem o professor permitia que a gente questionasse. Por que estou aprendendo tudo isso? Por que o meu aluno, um colega meu que reprovou de ano em matemática, no 7ª série, que agora é o 8º ano, ele reprovava, e minha mãe, que era professora, não sabia fazer aquilo que ele fazia. Os professores que davam aula para mim, que não eram de matemática, não sabiam fazer aquela matemática que ele fazia, aquelas dúvidas que ele tinha, e separaram meu melhor amigo da minha turma. Então, quando eu entrei na 8ª série, e o meu melhor amigo ficou retido na 7ª série em uma única disciplina, que era matemática,
né? Porque a matemática na 7ª série a gente começa com a álgebra e ele não se deu bem, e eu hoje analisando vejo muitos problemas do professor na época, muitos problemas, porque eu, quando me formei em matemática, comecei a analisar o método, e esse aluno ficou, nunca mais estudamos juntos, né? Ele foi retido um ano inteiro por causa dessa matemática, e a gente aceitava isso passivamente. Não que eu falei que não tem que reter aluno, estou falando disso, estou falando daquela situação, daquelas condições, daquela forma como nós vivíamos, porque eu sou de uma época, os professores novos, eu sou do interior do Paraná, e eu falei 7ª série, mas eu estou até mentindo para vocês, porque eu estudei na 3ª série ginasial. Eu sou de uma lei 4.024, porque essa lei da 7ª, 8ª série, que talvez alguns de vocês estudaram, era a lei 5.692. Eu sou da lei 4.024. E quando eu era criança, já tinha essa lei 5.692 em vigor. Mas no interior, a reforma de ensino não chegava assim como chega hoje, implantada de forma simultânea. Ela era gradativa, cidades pequenas iam lá por último. Então, todo mundo já fazia, aqui em Curitiba, em outras regiões, já faziam 7ª, 8ª série, e eu fazia 3ª e 4ª ginasial. E nessa lei 4.024, não tinha previsão de conselho de classe. Quando o aluno reprovava numa disciplina, quando ele não atingia a nota numa disciplina, ele tinha uma possibilidade de fazer uma segunda época em fevereiro, que era uma prova, uma nova prova, sem recuperação, sem professor ajudando o aluno em nada. Na verdade, era o aluno que tinha que se virar com o professor particular, alguma coisa assim. E aí, o que acontecia? O aluno ia para fevereiro, tinha que tirar 5,5 na prova. Não tirou, os professores não iam discutir se o aluno ia ser aprovado ou reprovado. O professor reprovava e mandava para a secretaria e pronto. E as aulas começavam em março. Então, eu lembro que professores não sabiam quem tinha reprovado, a mesma turma lá, ficavam surpresos quando viam, por exemplo, que o meu colega tinha sido reprovado, sendo que ele ia muito bem, às vezes, em comunicação e expressão, em inglês, em geografia, história, mas na álgebra, por causa, muitas vezes, do professor, ele não conseguiu ir bem, e os pais aceitavam. Então, essa escola tradicional, a gente também, o Tião Rocha fala assim, porque os alunos não gostam de estudar. Nós também, muitas vezes, não gostávamos, mas éramos obrigados. Hoje não, hoje a gente não consegue mais obrigar. Nós temos que fazer o quê? Conquistar. Nós temos que chamar, nós temos que atrair o aluno. E aí o estudar, ele não pode ser tão chato. Não que eu defenda também aqueles professores que passam a mão na cabeça do aluno, que tem que dar tudo mastigadinho, que não exigem do aluno. Não é isso. Muitos e muitos alunos fazem maratonas para descobrir desenvolver um exercício, porque foram incentivados no início dessa maratona. Se você pega um corredor, por exemplo, que corre na rua, ele não começou correndo 10 quilômetros, 15 quilômetros. Provavelmente ele começou, ou ele se incentivando, ou alguém incentivando a correr 400, 500 metros. Eu sei que eu corri durante um tempo, hoje eu não posso correr mais, tenho um problema na coluna, mas eu peguei um personal para me ajudar, e eu lembro que quando eu queria parar depois de 2 quilômetros, 1 quilômetro, às vezes na esteira mesmo, ele tinha assim, uma palavra de incentivo. Então, ele me incentivou a começar, ele me incentivou a continuar, ele me incentivou a desafiar meus limites, e a partir daí, quando eu comecei a fazer corridas de rua, eu me sentia tão orgulhoso, tão vitorioso. Então, nós, seres humanos, somos movidos a desafios. E o professor é esse ente na escola, esse agente que tem que tirar o desafio. Por que os alunos adoram os jogos? Porque o jogo é cheio de desafio. E o nosso desafio na escola, muitas vezes, não é um desafio, é uma obrigação, é uma tarefa, é uma coisa chata. Aí você vai dizer o seguinte, né? Mas eu não vou lidar com... É difícil lidar com esse aluno. Mas é este o aluno que nós temos, professor. Talvez a minha mãe, que é muito religiosa, ela não quer essa sociedade, ela queria ela queria que os filhos dela, que ela fala isso, que nós pegássemos e ficássemos rezando o texto o dia inteiro. Mas eu não sou assim. Eu tenho minha fé diferente da dela. A minha mãe, se puder, reza 1000 Ave-Marias por dia. Eu não consigo. Eu não consigo porque nós somos diferentes dos nossos pais. Então, eu não consigo fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então, essas diferenças que eu exijo que minha mãe aceite, porque eu sou diferente da geração dela, nós temos que ver que os nossos alunos também são diferentes da geração de professores que nos formamos, quando nós nos formamos. E nós já nos formamos para uma escola do passado. Imaginem,
Nós já nos formamos para a escola do passado. Quando nós ganhamos o diploma da universidade, quem se formou, nós já ganhamos um diploma retrógrado. Eu já ganhei um diploma retrógrado. Então, nós temos um desafio muito maior, porque a universidade poderia nos ser preparado melhor. Preparado para a gente motivar o aluno, como conquistar. E não vem dizer o seguinte, não, é só com tecnologias que a gente conquista. Não, tem professores que sem nada conseguem. É a forma da gente chegar. Não que a tecnologia seja dispensada e que ela não nos ajude, mas ela vem daqui, essa motivação, essa energia, essa capacidade de mobilizar os alunos. E é isso que eu quero conversar com vocês. Quando eu falo da educação formal em xeque, é porque nós não é a pandemia. A pandemia apenas foi um fator gerador que trouxe à tona vários problemas que estavam embaixo do tapete. Essa é uma verdade. E repito, quando eu digo embaixo do tapete, não foi você que colocou, só todos colocamos juntos. Muitos probleminhas estão embaixo do tapete que eu coloquei quando dava aula e até hoje na pós-graduação. Muita gente coloca. Não é porque eu estou aqui na frente de vocês que eu sou melhor, ou porque, não, ele cara vem dar uma Não, talvez a minha diferença com a de vocês é que enquanto vocês passam os 200 dias dentro de uma sala de aula, eu vivi isso há muito tempo, então vocês têm que estar preparando, trabalhando aquele conteúdo, a minha obrigação é pesquisar conteúdos novos para trazer para vocês, até auxiliá-los a ter insights, a buscar coisas novas, porque esse é meu papel como pesquisador hoje, como pesquisador, como formador. O teu papel, na verdade, preparar a tua aula para o aluno, levar lá a discutir e ter a oportunidade de estarmos aqui discutindo. Todos somos professores, todos temos dificuldades, e se colocamos embaixo do tapete, não é porque eu estou aqui, ou está lá o professor Saviani, ou na época do Paulo Freire mesmo, ou agora o Lucchesi da avaliação, que está sempre com a gente aqui, assim, todos nós temos nossas falhas, todos nós temos nossos medos, nossas inseguranças. E aí eu quero mostrar só uma pesquisa rapidamente, que é a McKinsey, que é uma grande empresa de consultoria e pesquisas, e que faz pesquisa no mundo todo. Ela fez uma pesquisa seguinte: qual o nível de satisfação dos empregadores, de quem contrata os empregados e dos estudantes com o atual desempenho do sistema educacional? Olha que interessante. Os contratadores, os empresários, aqueles que contratam as pessoas que são oriundas das escolas, né, que são nossos egressos, eles dão um nível de satisfação de 35%. Então, a nota que eles dão é 3,5% para a escola, para o sistema. Os próprios jovens, quando se formam no ensino médio, na universidade, dão 3,8%, ou seja, 38%. Mas quando eles foram pesquisar donos de escolas, diretores, que são os provedores de educação, né, até professores, foi 7,4%. Então, olha aqui, ó. Nós achamos que a satisfação da escola é 2 vezes superior àquilo que o jovem está achando hoje. Então, só para ter uma ideia de como que nós estamos, às vezes, distantes, porque talvez a criança, e isso é uma verdade, deixa eu voltar um pouquinho aqui a minha tela, que eu não gosto de ficar muito longe de vocês. Aqui, ó, estou aí com a Joséia. Quiser interromper, pode ficar bem à vontade, já viu, Joséia? Nós, quando agora fui falar da José e me perdi um pouquinho aqui assim, na minha fala. Mas eu estava falando sobre a questão da avaliação, de como que os professores... E quando nós avaliamos um sistema, né, a gente avalia com mais generosidade, porque a gente avalia o trabalho da gente, o esforço que dá é muito grande, mas quando a gente pega o aluno lá que se formou, ele olha para trás e lembra que ele não sabe muita coisa de química, de física, ele escreve errado. Então, o desempenho, quando eu pego, por exemplo, um aluno do ensino, que eu peguei isso, fui para o reitor universitário, peguei muitas provas de vestibular de escolas particulares, gente, e que eu pegava a redação do aluno e dizia, meu Deus do céu, eu não acredito que esse aluno passou. Eu fazia questão de assim, de onde veio esse aluno? Porque como eu conheço o sistema educacional, eu fui chefe de departamento de ensino médio no Paraná, então eu conheço praticamente todas as escolas de ensino médio. Então, como é Curitiba, eu queria conhecer de onde vinha esse aluno. De onde veio esse... Então, quando a coordenação do vestibular trazia as provas, aquelas provas absurdas, às vezes, questões que a gente não acredita que pode... Até o Jô Soares fazia um programa que ele até no programa do Jô, ele lia algumas coisas assim, de prova de vestibular. E traziam as redações para eu ler. E quando eu li as redações, eu queria saber de onde é esse aluno, de que escola é. E muitas escolas particulares.
Esse aluno, quando ele chega no mercado de trabalho, e que ele vai escrever um e-mail, e que ele vai ter que produzir alguma coisa, e o chefe dele, o líder dele, chama a atenção, ele olha para a escola. Daí você vai dizer, mas ele não prestava atenção. Pois é, mas ele era imaturo. Ele não teve, talvez, um professor que conseguiu mobilizar ele para despertar atenção. Não adianta dizer, mas ele só apronta. A criança é imatura. A nossa relação com o aluno é uma relação assimétrica. O adulto da relação somos nós. Quem tem que ter propriedade para lidar com essa maturidade somos nós. Antigamente, era desculpa esse termo, na porrada, né? no chicote, no castigo. Hoje em dia não é mais, é na motivação. E se eu não aprender a motivar o meu aluno, se eu não desenvolver formas, e a universidade não nos ensinou, eu vou ficar ali reclamando do aluno a vida inteira. E ele vai chegar lá e vai olhar para trás e vai lembrar de 2, 6 professores que fizeram a diferença, e vai lembrar de muito o seguinte, o que fizeram comigo? Por que fizeram isso comigo? Então, é muito importante lembrar que, e os alunos hoje, quando saem da universidade, meus amigos, eles fazem aquela prova ENAD e eles avaliam, tem uma pergunta assim, a escola, a educação poderia ter sido mais, exigido mais de você, a própria faculdade, exigido mais de você, ou menos de você, qual foi? A grande maioria diz que podia exigido mais, mas é tarde demais, porque eles já passaram pela escola. Mas olha que interessante, esse aqui eu não posso deixar de falar. Quando eu estou com a criança lá na escola, aí a Unesco fez uma pesquisa com crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. Pegaram um monte de crianças que iam muito mal na escola, que repetiam, que se evadiam da escola, e perguntaram para essa criança, na verdade, de quem era a culpa pelo fato de elas não aprenderem. E deram uma alternativa. A culpa é do governo, a culpa é do ministério, a culpa é do diretor da escola, a culpa é do professor, a culpa é do pai ou a culpa é sua? Mais de 80% responderam, a culpa é minha. Já foi incutido na cabeça da criancinha que é culpado quando ele não aprende é dele. Porque o pai, às vezes, em casa, principalmente os pais que têm uma formação, que não tem uma escolaridade para lidar com essas situações, o pai chama o aluno de burrinho, quando o aluno vai mal, diz, viu, é burro, porque o pai não tem nenhuma consegue avaliar a qualidade de uma aula, a metodologia que o professor utiliza na escola, então, portanto, o aluno. E olha que interessante, quando foi perguntado para os pais dos alunos da escola pública brasileira, que nota que eles davam para a escola dos seus filhos, eu acabei de mostrar a pesquisa, vou repetir aqui assim, olha aqui, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Olha aqui, olha a pesquisa. Vamos pegar essa pesquisa e pegar a nota. Os futuros empresários dão nota para tipo de atual desempenho 3,5. Os jovens, os alunos estão se formando 3,8. Já as jovens, então as crianças não têm essa condição, mas aqueles que já concluem da escola. Nós, educadores, 7,4. Tá? Os pais deram 8,6. Sendo que a nota da escola pública, lá no IDEB, SAEB, é baixíssima, nós sabemos, a grande maioria é uma nota lamentável. Mas os pais desses alunos da escola pública, quando perguntando, mas por que você está dando 8,6? Não, porque a escola tem merenda, porque a escola tem professor, porque o nível de avaliação da grande maioria dos pais da escola pública, principalmente, é um nível difícil, né? Mais de 70% dos pais que têm filhos na escola pública brasileira não têm ensino fundamental completo. Então, veja, os pais também não pressionam para ter uma escola melhor, os educadores, de certa maneira, fazem a sua parte, mas consideram que o sistema está ali, mas a hora que nós entregamos esse aluno para a sociedade, a avaliação ela é inferior, porque nós não damos conta. E quando você tem o exemplo da redação, é um exemplo concreto. Não precisa me dizer, eu vi com os meus olhos como o aluno escreve, e ele passou por todos os anos, e passou por boas escolas, e foi sendo empurrado, e eu não estou falando em reprovar o aluno, estou falando o aluno aprender. Reprovar é uma consequência negativa. Para mim, reprovar é igual o médico quando ele comunica que o paciente foi ao óbito, né? Não tem mais o que fazer. Mas tudo que a gente espera, na verdade, é que o médico cura, ou pelo menos que ele trate a doença. Nós, na escola, temos que garantir a aprendizagem ou tratar a aprendizagem. É mais ou menos assim. Pois bem, mas eu falei, então, da satisfação, e eu quero falar rapidamente sobre as mudanças que estavam ocorrendo no mundo, e aí, claro que essas mudanças, houve um aceleramento muito grande dessas mudanças a partir
da pandemia. Então, nós tivemos isso aqui, ó, por exemplo. Olha o mundo e a escola. Eu coloquei desse lado aqui o mundo e deste lado aqui a escola. E nós temos, por exemplo, o mundo hoje é extremamente informal. Pode observar, os jovens de hoje, eles são informais, são despojados. Vamos pegar, até um tempo atrás, todo mundo usava gravata, mesmo os executivos. Começou aquela ideia da sexta-feira livre, né, do casual day, e aos poucos cada um vai usando tênis, cada um quer ser mais informal, mais leveza, né, as formalidades nos eventos a gente acha chato, então tudo está ficando mais, por exemplo, esse evento aqui, nós estamos abrindo extremamente com uma informalidade, é tão gostoso isso, aproxima as pessoas. Só que a escola ainda, ó, eu coloquei um tracinho aqui, ó, o que está em branco é o mundo, o que está em amarelo é a escola. A escola ainda é bastante formal. Então, enquanto o mundo está encaminhando para a informalidade, a escola é bastante formal. Hoje, as mudanças no mundo, elas ocorrem em tempos exponenciais, né? Aquela que a gente aprendeu lá, função exponencial, que é muito rápido, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas podia fazer exercício para mostrar o que vai mudar no mundo, é tudo em tempo exponencial. E a escola é tudo tempo demarcado, tanto que a gente está assustado com a pandemia, porque nós temos tudo demarcados, calendário, carga horária, horário das aulas, carteira, sala A, sala B, o aluno nem muda de sala o ano todo, né? É sempre o mesmo lugar. Depois, a experiência do mundo, hoje o jovem tem uma experiência completa, ele quer do início, meio e fim, né? E a experiência da escola é limitada. É aula de matemática, é aula de língua portuguesa, é aula não sei o que lá, é esse conteúdo agora, é outro conteúdo, e não é assim. Eles estão lidando com o mundo, a experiência completa, eles não param. Eles estão fuçando numa coisa, eles já vão atrás. E eu sou assim também, né? Quando a gente está estudando alguma coisa, de repente a gente clica naquele hiperlink lá num texto, e a gente vai para um outro universo, porque nós não queríamos parar. Antigamente não, até hoje, eu adoro ler um livro, então eu vou pegar, por exemplo, um livro aqui, Educação Semeadora, do meu amigo, do Paulo Henrique de Souza, né? De Minas Gerais. Então, eu vou ler um livro aqui assim, e o livro ele me limita, né? Porque eu tenho alguma expressão que eu não sei, ou ele me manda, ele faz algum comentário sobre tal coisa ali, assim, e eu tenho curiosidade sobre aquilo lá. Se eu estou num lugar, por exemplo, que eu não tenho internet, ou que aquele momento eu não quero, né? Eu deixo para depois. Mas eu sou eu, tenho 55 anos. Mas o jovem de hoje já não gosta muito do livro, porque o que ele quer? Ele quer que tem aqui embaixo, já naquela palavrinha, naquela expressão, ele já quer clicar em cima, e ele já sai daquele texto e já ele entra no outro universo que o próprio autor conduziu ele, porque ele quer uma experiência completa, ele não quer ficar só pelo que o autor falou, ele já viaja, ele já assiste um vídeo, se o cara falar de uma música, ele já quer saber qual que é aquela música, e daí, geralmente, os textos hoje na internet estão cheios de hiperlinks, é só clicar em cima, ele já cai naquilo. Então, portanto, o mundo é assim e a escola a gente não consegue fazer isso ainda. Outra questão, movimento maker, né? É um movimento maker de fazer com as mãos, de construir, né? De ser ativo, né? Então, quando fala da escola passividade, hoje o jovem gosta, o que é um jogo? Ele quer ir, ele quer fuçar, ele quer, uma criança, ele me dá aqui, ele quer fazer. E na escola a gente não dá aqui, eu que comando. Né? Você é passivo. E aí a gente adestra as crianças a serem passivos na escola, que quando o professor quer implantar uma metodologia ativa, às vezes ele nem gosta, porque ele entrou numa zona de conforto, de ficar sentado ouvindo. E quem de vocês, às vezes, que não prefere, como estudante, eu digo que nós nos formamos na escola, que a gente adora quando tem um palestrante que não nos pergunte nada, que não nos dê nada, de preferência sentar numa poltrona e eu fique assim, mais passivo. Nós somos formados para a passividade. Então, nós gostamos, habitamos, e a passividade ela tem alguns aspectos bons para aquele momento de reflexão, e às vezes é importante, mas o jovem, ele gosta do movimento maker, e o movimento maker, a escola tem que, cada vez mais, permitir e produzir e possibilitar isso. Outra questão, o mundo é cheio de ambientes diferenciados. Se vai num shopping de um ano para o outro, tem que ser tudo diferente. O tempo inteiro reformando, né, as coisas. Por que eu chego na época do Natal e falo, Natal falta criatividade? Porque até o Natal a gente quer coisa nova. A gente quer coisas diferentes, né? Nós estamos acostumados. A hora que o Facebook cansa, surge o Instagram, do Instagram surge o TikTok, daqui a pouco mais, e está todo mundo indo no TikTok, eu não quero ir para o TikTok, por quê? Porque é um outro ambiente.
É diferente no Instagram. É o tempo inteiro alguém inventando um ambiente diferenciado. E na escola nós continuamos com os ambientes similares. Você vai na sala do 8º ano e do 5º, é muito parecido. Do ensino médio. E por incrível que pareça, você vai numa sala universitária de um doutorado, é a mesma sala de aula, às vezes, do ensino fundamental. Até, às vezes, utiliza o mesmo espaço. Isso tudo faz com que a escola e o mundo fez com que a escola e o mundo foram se afastando. E depois nós temos essa questão de reikerização, que dá a ideia de uma coisa negativa, né, do reiki, mas, na verdade, o reiki tem a ver fuçar, aprofundar, descobrir, que nem aquele cachorrinho que fica fuçando para descobrir o que tem por baixo daquele buraquinho. O jovem, ele gosta de desmontar, de descobrir, né? E a escola é da conformidade. O reiki, ele é um cara inconformado, até ele não conseguir hackear aquilo, quer dizer, e tem, como eu falei, hackear tem uma expressão pejorativa, foi muito usada como uma questão pejorativa por causa dos reikis da internet, e que prejudicam, e que cometem crimes, mas a reikerização tem um sentido muito mais amplo, no sentido de pesquisa, de buscada, de ser inconformado. Eu me considero sempre um reiki da educação, no sentido de que eu sou um cara inconformado, né? Quem me conhece sabe que eu não consigo, por exemplo, esse ano o Instituto Casagrande, que eu presido, ele tem que conseguir coisas diferentes, porque eu, como aluno, era um cara inconformado. Eu lembro quando os professores que eu não tenho recordação nenhuma boa, foram professores que ficaram seguindo o livro-texto o tempo todo, que não foram criativos, que se conformaram que alguém programou uma aula e eu sabia que a aula era a mesma todos os santos dias. Professores que faziam diferença comigo, aqueles que chegavam com novidades, que me faziam, às vezes, desafiar ao que tem naquela caixa. Às vezes o professor chegava com uma caixa e eu já chegava afim, já ficava pensando, estava no 2º ano, 3º ano, 4º ano, o que tem? Claro que eu já ia perguntar o que tem na caixa. A professora usava aquela caixa para motivar a gente chama isso aí de fator A, né, que é o fator que chama a atenção do aluno, e às vezes era uma besteirinha qualquer, mas ela conseguia mobilizar a turma, e a aula está em cima daquela caixa, não sei o que lá, e toda a aula ficava em torno daquela curiosidade, daquela despertar, porque os professores assim me ensinaram a ser inconformados. A minha mãe é um pouco inconformada, eu era mais do que hoje, e eu me tornei um educador inconformado. E o fato de eu ser inconformado faz com que eu vá buscar coisas novas, que eu tente reinventar cada coisa, que eu tente trazer coisas e aproximar essa escola deste mundo. E a gente agora chega e pergunta, e agora, né, quais os desafios e perspectivas? O que vai acontecer com a educação? Porque, afinal de contas, a pandemia chegou. Com tudo isso, chegou a pandemia. Então, e agora? Agora temos pandemia. Tivemos uma pandemia, paralisamos as aulas, foi difícil, no início ficamos perdidos, depois tivemos que improvisar muito, e no final do ano, aí por setembro, nós estávamos aprendendo já, mas cansou. Quem estava com o ensino remoto no final do ano sabe que nós estávamos cansados, que muitos alunos, nós já sabíamos os alunos que não conhecíamos alunos que não se adaptaram, os pais voltaram para o trabalho e não conseguiam acompanhar as crianças, nós nos perdemos no final do ano. Quando digo, eu não sei exatamente, você que está me assistindo, mas em geral, no mundo a gente se perdeu, no Brasil, porque o Brasil coincide a questão do ano letivo, nós terminamos um ano letivo tudo muito perdido, né? Tanto que os legisladores tiveram que fechar os olhos, porque não adianta dizer, lá em São Paulo, eles foram reprovar os alunos, né, uma ordem para reprovação, mas não era reprovar pela aprendizagem, é quem não entregou a atividade. Se o aluno entregou qualquer coisa, ele está aprovado. O aluno que não entregou está reprovado. Ou seja, era uma forma de punir os alunos ou uma ameaça para aqueles que não estavam fazendo nada para que voltassem, porque o desespero do governo era tanto pela evasão dos alunos na escola pública que ele resolveu ser mais drástico. Vamos dar um susto, vamos reprovar aqueles que não entregaram. Parece que também não foram muito eficazes, mesmo com porque muitos pais já não querem essa escola, ou porque, imagine, quando a gente vai assistir, não sei se foi com vocês vão assistir um filme na internet, às vezes a internet não está muito boa, e começa a fazer isso aqui, ó. Eu assisto um pouquinho, uma hora, pá. Assisto outra hora e nunca mais assisti aquele filme. Imagine, então, para essas crianças que tiveram conexão com a internet, ou aquelas crianças que dividiram o celular, às vezes era um celular para 3 filhos, ou a criança que não tem um tutor, um pai e uma mãe juntos. Então, mas, de qualquer maneira, nós todos tivemos que nos preparar e chegamos ao final do ano um pouquinho diferente
E agora a gente olha para frente e diz, quais são os desafios e perspectivas? Então, se eu falo, eu posso dizer para vocês, a gente faz essa pergunta assim, o que ensinar e como educar? Quais as estratégias e ações que vão funcionar na escola a partir de agora? Primeiro, nós temos que ter em mente o seguinte, ó, eu sempre digo isso antes da pandemia e agora. Nós temos que responder essas duas questões. Para que e para quem preparamos as crianças hoje? E o que esperamos desses seres humanos? Tem alguém com o microfone ligado ali? Podia só fechar o microfone, que eu acho que está dando uma interferenciazinha. Não sei se é a José, talvez fechar, a Priscila. Tá bom? Que está dando uma interferência. Renato, Oi. você me ouve? Ouço. Eu queria aproveitar aí a sua fala, quando você coloca as experiências, né, que nós mudamos, estamos em estados e municípios diferenciados, mas nós somos Brasil, e as nossas lamúrias, na verdade, são as mesmas. Quando você pronuncia e compartilha conosco essas experiências, a gente se enxerga nisso, a gente se vê nessa situação. E quando nós, da rede privada, de certa forma, conseguimos caminhar um pouco mais pela própria estrutura, onde as famílias, os nossos clientes, eles são os nossos parceiros, a gente olha para o nosso irmão da rede pública, o sistema público de ensino, e percebe que, infelizmente, eles não conseguiram caminhar conosco nesse mesmo ritmo. Quando você fez aí toda essa retrospectiva, e me veio assim um filme à mente, bem a lembrança, e quando você chega a falar da escola, da nossa formação, que nós não fomos formados para esse tempo, e do nosso medo de enfrentar essas novas tecnologias, e, enfim, aí eu te pergunto, né, e é uma resposta que a gente quer ouvir, nós temos aqui colegas participando conosco da rede pública municipal, da rede estadual, dos outros municípios, e alguém me falou aqui que nós temos aí os nossos vizinhos participando conosco, ali de Calçoene, Porto Grande, e assim, registrar que hoje a Secretaria Municipal de Educação está fazendo a entrega oficial dos EPIs, adquiridos pelo Programa da Saúde na Escola, e é um passo grande para a rede pública, porque eu hoje eu sou gestora de uma escola e eu compartilho e vivi as agruras e todos aqueles problemas compartilhando com 15, 20, 26 professores. Nós somos de um universo de 300 a 400 alunos. Quando a rede pública municipal, por exemplo, tem aí 6.000, 7.000 alunos. Mais de 300 professores ou 400 professores para conduzir. E de um ponto que ficou, né, de uma lacuna existente. O Colégio Dinâmico se destaca quando nós saímos lá daqueles grupos de WhatsApp, lá no mês de março. Nós passamos por isso, viu, Renato? E, graças a Deus, a Conquista Solução Educacional, que nos dá todo um assessoramento, nos apresentou aí formas, apresentou o Instituto Casa Grande, e quando a gente busca formação, busca conhecimento, ouve experiências exitosas, a gente passa a entender que nós precisamos, sim, aprender um pouco fora da caixinha, né? Trazer as plataformas para dentro da escola, isso tudo é um aprendizado, e aquela escola conformada, ela já precisa olhar de outra forma para o aluno, e o professor precisa reinventar a sua forma de planejar. Nós, como escola, tivemos vários anos letivos dentro de um, porque a gente foi testando ferramentas, e agora, em 2021, não cabe mais os improvisos. E aí você, na sua fala, eu lembro, né, que muito se fala em educação 4.0. Né? E como estamos? Como faremos? A rede privada, com a sua estrutura, que ainda não é a ideal, e eu falo por mim aqui, por nós, Dinâmico em Laranjal do Jari, mas também não posso esquecer que ali naquela sala nós temos educadores que caminham junto conosco há muito tempo em Laranjal do Jari, que fazem educação
em Laranjal do Jari, e que tem uma outra estrutura. Então, qual o seu conselho, a sua mensagem para esse tempo, quando nós, ainda como escola, estamos tão além, e ainda como formadores de opinião, estamos tão aquém dessa educação 4.0 que traz a cultura maker, a robótica, que é importante, sim, o celular, sim, na sala de aula, os contatos e as conexões. Fala para nós aí. Muito boa a colocação sua aí, Joséia, sobre, primeiro, trazendo essa diferença da escola pública ou privada, que não é tão grande, mas é grande, da dificuldade. Não sei se os professores que estão assistindo aqui sabem, mas no Brasil, 15% das escolas públicas do Brasil não tiveram nenhuma atividade remota. Então, das escolas municipais. Ou seja, de cada 100, 15 não teve nada. Não teve. Tem universidades que também não houve nada. Nada, não parou o ano. Né? Então, a escola particular, ela tem uma diferenciação, porque tem o pai, a mensalidade, ela tem uma cobrança direta que faz com que a gente automaticamente, mesmo na insegurança, na incerteza, a gente se mova. Tanto que, quando houve a pandemia, a primeira que se movimentou foi a faculdade, as universidades privadas, foram as primeiras. Por quê? Porque elas tinham mais condições e tem um aluno pagando a mensalidade. Claro que existe um fator econômico. Se você parar de pagar, a escola pública, se ela parar de funcionar, o que aconteceu em muitas escolas, o professor continuou recebendo, porque é concursado, e os impostos nós continuamos contribuindo, e a escola parou de funcionar e o prejuízo ficou geral para as crianças, para a sociedade. Muitos prefeitos pararam de mandar merenda, não gastou nem com luz, com água, até teve uma economia. Tá? E quem perdeu foi a criança, foi a família, foi a sociedade. Então, esse é um ponto que, infelizmente, alguns prefeitos não fizeram os esforços necessários para que a gente desse pelo menos uma condição mínima. Tem municípios, José, que não tem internet, tem muitos alunos que não têm, mas que o diretor da escola foi para a rádio da cidade, conseguiu abrir um programa de rádio, né? A rádio cedeu 2 horas, 3 horas por dia, e o professor dava aula na rádio. Claro que daí é multisseriada a aula, né? Você tem que pensar que aquela estação, o aluno tinha do 1º ao 5º ano a professora de português ensinando para todo mundo junto. Então, esquece currículo certinho, A, B e C, esquece em que ano está, mas a escola ela não parou, a aprendizagem não pode parar. Mas não foi o que nós vimos em muitos casos. E tem escolas particulares que se destacam, mas a grande maioria das escolas particulares são escolas pequenas, com dificuldade, né? Porque a gente pega a escola particular, mas a escola particular é mantida pelo pai, que tem uma condição orçamentária de pagar, e nós sabemos que para a gente implantar todos esses mecanismos e esse aparato tecnológico custa muito dinheiro também. Custa dinheiro tanto no equipamento como na preparação do professor. E tem também a nossa resistência, como eu falava agora há pouco, nós somos formados num modelo muito mais conservador. Quando a gente fala da escola, a gente lembra da nossa escola, da nossa universidade, e não nos prepararam para isso. E aí nós fomos pegos de surpresa. As universidades foram as que primeiro se adaptaram, as privadas se adaptaram, mas eu não vou dizer que as faculdades, fora as que oferecem educação à distância, fizeram uma aula maravilhosa. Deram uma aula remota. O que é uma aula remota? É você abrir uma CAM, como eu estou fazendo com vocês aqui, e hoje estão talvez um espaço juntos, mas geralmente os alunos estão em casa, muitos alunos nem abrem a CAM e fica lá, então é muito difícil, nós não estávamos preparados para lidar. Se nós estivéssemos um pouco mais avançados, nós tiraríamos de letra. Mas não é só o Brasil, o mundo não está. Mas a diferença aqui hoje é que algumas escolas rapidamente se prepararam, que alguns países rapidamente se prepararam. Então, o Peter Drucker, esse que eu citei agora, falou o seguinte: o mundo não será dos mais inteligentes e dos mais espertos, será dos mais velozes. Então, aqueles que conseguiram ter mais velocidade estão na frente agora. Quando nós pegarmos o resultado do Enem, os alunos que vão sair melhor no Enem, com certeza são alunos que tiveram mais condições, foram mais rápidos, tiveram mais tecnologia, estudaram em escolas que aproveitaram esse momento e fizeram aquelas aulas maravilhosas. Então,
essa é uma diferença. Então, a velocidade, ela conta muito. E essa velocidade, ela exige da gente sair daquela zona de conforto. Então, nós estamos numa certa zona de conforto. A escola privada, a escola pública, criamos um muro na escola, e a pandemia, ela acabou derrubando tudo isso. E quando derruba um muro, não significa que está o jardim pronto. Quando derruba um muro, o que acontece? Fica aqueles pedregulhos jogados. Nós estamos assim. Veio o tsunami, derrubou o muro, a sala de aula não tem mais porta, né? Alguém chutou a porta, e nós estamos assim, né? Sabe quando você está dando, imagina que você já estivesse dando aula assim, sem muro, tudo solto, tudo aberto, inseguros, porque o muro dava segurança, né? E agora, de uma forma metafórica, eu quero dizer que o muro tirou a segurança do professor, da escola. Mas eu acredito muito, muito, e eu quero respondendo ao José falando isso, no otimismo, de que essa pandemia, ela foi salutar para os professores. E está para os alunos. Nós tivemos prejuízo e talvez vamos levar, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, cerca de 4 anos para recuperar. Mas nós vamos recuperar. Não, nós vamos perder um ano aqui, nós vamos recuperar. Mas se eu acho que tem um sentido. Nós podemos demorar 4 anos para recuperar, mas o ganho tem que ser a nossa formação. Se nós não aproveitarmos este momento agora, eu e você aqui, tete a tete, olho no olho, para representar o início desse ano letivo, que é um ano diferente, não aproveitarmos para a gente garantir uma formação e uma transformação. Olha, formação é uma coisa, transformação significa além da forma. Nós temos uma forma, nós fomos formados, olha aqui, esse termo formação é meio complicado, né? Formado, nós estamos enquadrados, e nós estamos vivendo um período de transformação, sair da forma. E sair da forma é mudar a aula, é mudar a relação com o aluno, é mudar o engajamento, é mudar os fatores que levam o aluno a querer estudar, e aí sim nós vamos ter condição de chegar na educação 4.0. Porque eu falo muito dessa educação 1, 2, 3, 4.0. E nós estávamos na educação 2 ponto alguma coisa. O mundo está na 4.0 e nós estávamos na 2, não estávamos na 3. Porque a 3.0, meus amigos, pelos estudiosos, é a internet, é o que estamos fazendo agora, Pierre. Digamos que nós voltássemos com as aulas agora, normalmente nós estaríamos utilizando já muito mais a tecnologia. Isso é o 3.0. 3.0 é a internet. Eu repeti, 3.0 é a internet na aula, 4.0 é a robótica, a inteligência artificial, são outros mecanismos, ou seja, é quando o computador passa a pensar. Hoje o computador não pensa. Na internet básica nós pensamos e ele só... quando o computador começa a encontrar soluções por si só pela quantidade de informações que ele tem. Essa é a 4.0. Que nós vamos ter, por exemplo, tutores inteligentes, nós vamos ter... A 4.0 vai poder avaliar se o aluno está aprendendo de outras formas. Então, é um outro mecanismo. A gente chama de predição, né? A 4.0. O computador vai predizer um monte de coisa. Quando ele vai fazer uma ficha do aluno, ele vai dizer, ó, esse aluno tem 78% de chance de reprovar sem você conhecer ele. Só pelo histórico dele. Só pela forma dele. Então, você pode se preparar muito melhor a partir dessas informações que o computador vai te dar. Isso é o 4.0. Nós não chegamos nisso na educação. Nós estamos chegando na 3.0, mas a sociedade já passou a 3.0 há muito tempo. Então, só para dizer, e a escola pública, muitas delas estão na 2.0 e nem chegaram, mesmo com a pandemia, infelizmente, muitos professores se recusaram a entrar na 3.0. A se colocar a caminho, porque nós não estamos bem a 3.0 ainda, nós estamos no caminho. Nós estávamos em 2.1, alguns estão 2.8, alguns estão 3.1, outros estão 3.1. Eu acho que é uma análise que tem que fazer onde vocês estão. Mas o mundo está a 4, e daqui a pouco vai estar 5. E nós ainda não chegamos no 3. Então, eu acho que é interessante a José colocar essa questão, e aí eu compartilho, se a José permitir, eu compartilho uma tela com vocês de novo. Deixa eu voltar aqui no meu computador, que justamente eu trago essa questão aqui assim. Deixa eu voltar aqui. Compartilhar aqui. A José não viu o que eu ia falar, mas, na verdade, estava já programado, não combinamos nada, né? Eu falava educação 3.0, aqui a questão do celular, isso é bem a representação da 3.0, utilizar o smartphone, utilizar o notebook, utilizar tablet, tá? Mas a 4.0 é uma outra realidade, eu não vou poder entrar nisso aqui, mas vou deixar... o professor Ronaldo trabalha bastante com a inteligência artificial,
E na conquista ele volta e meia ele fala, então só acompanhar que provavelmente ele vai falar um pouquinho de novo. Ele tem um livro que depois eu acho que a Priscila podia fazer um sorteio para os participantes do livro do Ronaldo, né, Priscila? Onde que está o livro aqui? Nós vamos sortear no final, participantes, aí um livro do Ronaldo que fala sobre educação 4.0, a inteligência artificial. Ok, mas eu quero dizer o seguinte, eu estava fazendo essa pergunta aqui, ó. Para quem preparamos as crianças hoje, que são de seres humanos, e a resposta, acho que todo mundo diz, acho que bate sucesso. Na minha época, sucesso era passar no vestibular, sucesso era conquistar um emprego, e os professores preparavam a gente para esse sucesso. Hoje, o sucesso é ser feliz, mas não é uma felicidade individual, é uma felicidade coletiva, porque eu posso ser feliz com a ganância, com o roubo. Não, eu tenho que ser feliz, na verdade, olhando para a sociedade. Então, é uma felicidade ética. Então, por isso que a gente fala isso aqui, ó, no cidadão pleno. Nós temos que formar um cidadão pleno para ser feliz, para um mundo feliz. Não adianta eu ser feliz e você não ser feliz. Não adianta os que se formarem no colégio dinâmico serem felizes se 80 e poucos % das crianças não forem felizes juntos e tiverem que roubar, e aí vai atrapalhar a felicidade. Não adianta eu ser feliz hoje se a minha geração não vai ter água amanhã, a futura geração vai ter água amanhã. Isso não é felicidade. Então, é uma felicidade, na verdade, solidária, uma felicidade coletiva, uma felicidade ética. E tudo isso, então, por isso que a gente fala, quando a gente fala da BNCC, né, das grandes competências da BNCC, a gente fala dessas competências, dos comportamentos, da socioemocional, da questão ética, da inteligência social. A gente fala muito de inteligência emocional e pouco da social. A gente fala inteligência socioemocional, mas fica na emocional. A inteligência social, a inteligência emocional, todos esses tipos, as competências éticas, né? Então aí temos aí a BNCC falando do conhecimento, pensamento crítico, científico e criativo, produções artísticas, comunicação, cultura digital, empatia, cooperação, autonomia, tudo isso está na BNCC. Eu não vou entrar agora, mas dizer o seguinte, que a BNCC já tem uma preparação, já tem uma base curricular para nos levar para esse futuro. E aí a gente vai para esse futuro. Então, falamos do presente, e aí no futuro me permite trazer eu sei que é muito difícil de ler, mas é um esquema assim, que fala sobre, olha o que vai acontecer, a escola vai ter que viver com tudo isso aqui, gente. Nós temos que preparar, porque o mundo vai viver a mudança climática, degradação ambiental, urbanização em excesso, classe média em expansão nas economias emergentes, a população vai envelhecer, aumenta a disparidade na riqueza, a questão da mudança no cenário da governança internacional, mudanças de poder. Vamos ter, olha aqui, ó, eventos climáticos extremos, mais vírus, mais crise de água, mais planejamento, falta de planejamento urbano, crise fiscal. Gente, se preparar para a crise, Edgar Morin falou, preparai os alunos para a crise, porque as crises não pararão mais e virão com frequência. A crise da Segunda Guerra, a peste do gafanhoto, a crise, não sei, eram, na verdade, passadas em anos. Como tudo foi rapidamente, nós estamos antecipando, inclusive, as crises. E as crises passarão a serem periódicas na nossa vida. Então, viveremos no caos, viveremos na complexidade. Isso também é futuro. Então, vejam quantas demandas novas estão surgindo. E a gente não discutia muito isso antes da pandemia. A pandemia trouxe reflexão. O Edgar Morin lança um livro agora e fala, ele viveu várias crises, ele está com 99 anos, e ele vai dizer que a crise vai ser constante. Preparai para as crises. E aí, claro, que uma outra questão, todos conectados. Então, analisamos essa questão mundial, a questão da conexão, e aí eu quero chegar um pouquinho mais perto da realidade de agora, desse futuro bem próximo, que é o futuro deste ano. Nós viveremos a época do hibridismo na educação básica, e aí, quando a gente fala de hibridismo na educação básica, tem muitos conceitos de educação híbrida. Antes da pandemia, o conceito era muito voltado a offline e online, porque a educação híbrida já acontecia antes da pandemia na educação básica, aquelas escolas que os alunos trabalhavam com atividades online, vocês trabalhavam com offline e online, ora os alunos estavam pesquisando automaticamente, sem estar na sala de aula, ou mesmo na sala de aula, e eles estavam online, e outros momentos estavam offline, quando você estava trabalhando a aula. Isso é considerado híbrido, é híbrido, off e on. A gente ampliou um pouquinho esse conceito de híbrido na educação básica agora, que a gente não tinha essa realidade antes, do presencial e não presencial.
Então, nós vamos ter hoje esse ano hibridismo na educação básica com a presencialidade e a não presencialidade. Alguns municípios, algumas escolas vão continuar com o ensino remoto, porque não vão conseguir voltar. Outras escolas vão ter o ensino presencial, porque são poucos alunos por turma, mas o pai que não quiser mandar o filho para a escola poderá não mandar. O Conselho Nacional de Educação garante isso, os próprios órgãos da saúde. Então, não existe escola que não vai ter que ter modelo híbrido, porque se um aluno não quiser ir para a escola, se o pai não quiser mandar, você já está com o ensino híbrido que tem que preparar material para aquele aluno não presencial. O Estado do Paraná, por exemplo, adotou um sistema de rodízio em que uma semana metade dos alunos vão para a escola, outra semana ficam em casa, e vão transmitir a aula ao vivo com o professor. Quer dizer, o professor vai dar aula na sala e os alunos vão assistir em casa. Isso funciona para alguns, outros não, porque às vezes o professor tem que ficar prestando atenção mais na câmera que nos alunos. Outros têm modelos, por exemplo, que você dá aula para os alunos aqui, em sala de aula, e deixa uma atividade remota para os que estão em casa, que a gente chama de atividade assíncrona, que não é ao vivo. Ou seja, tem muitos modelos, e nós estamos lançando, eu e o Ronaldo estamos lançando um e-book sobre isso. Então, nós vamos distribuir gratuitamente esse e-book para todas as escolas sobre os modelos de educação híbrida. Fiquem atentos que mais uns diazinhos vai sair esse e-book com todos os modelos. Nós desenvolvemos no Instituto Casagrande 10 modelos de educação híbrida. Então, tem muito modelo e a escola vai ter que adotar um ou mais modelos na implantação. E só para lembrar que a gente tem a educação híbrida, ela tem a educação à distância, que a gente não fala isso na escola, porque a educação à distância ela é regulamentada para a educação superior, a gente não tem educação, a expressão educação à distância a gente não usa na educação básica. O ensino remoto é essa forma de fazer o ensino remoto, porque não tem essa composição do híbrido, né? Sempre um lá e outro aqui. Então, os alunos ficavam em casa e nós ficávamos em casa, então era remoto porque nós não tínhamos esse contato. O híbrido é quando a gente mistura. Então, por exemplo, agora o híbrido, um conceito novo, também é o presencial com o não presencial. E aí, alguns aspectos que a gente vai ter que pensar na educação híbrida é o espaço, que muda o espaço, né? Desde o espaço físico da escola, do espaço em casa, porque muita gente tinha que ajudar os pais a orientar qual é o espaço em casa para a criança estudar, porque muitas crianças desistiram de estudar, não é por causa da tecnologia, porque não tinha espaço adequado, não tinha ambiente adequado. A questão da cultura da escola, a gente tinha uma cultura muito voltada à escola presencial, à sala de aula, vai mudar a cultura, o papel do professor, a autonomia do aluno, porque o aluno tem que ser mais autônomo, a forma de avaliação e as tecnologias utilizadas. Tudo isso hoje está na cabeça do gestor. Então, a Joséias, que é gestora da dinâmica, está sofrendo, os diretores das escolas estão sofrendo em resolver, né, e ainda com muitas incertezas no ar. E um dos grandes diferenciais, na verdade, de toda essa educação híbrida, é que quem está no centro disso tudo não é nem a Joséias, nem a diretora A, nem o diretor B, nem sou eu, nem o professor, é o aluno. A educação híbrida prioriza o aluno no centro porque ele é protagonista, que a gente falava há muito tempo isso, né? Ele é protagonista e ele é que vai ajudar a construir esse modelo. Então, mesmo nas séries iniciais, nós vamos ter que aprender a desenvolver mais a autonomia deste aluno. E eu quero encerrar minha conversa com vocês, falei bastante do aluno, sobre o professor integral, e aí quero ir diretamente para a formação e a autoformação do professor. E eu quero me inspirar na professora Guiomar Neumann de Mello, que eu considero, sem dúvida alguma, uma das pessoas, eu acho que no Brasil é a que mais entende de formação de professores, está sempre conosco, uma grande amiga minha, e ela debate muito, e nós discutimos esse dia sobre os elementos da autoformação do professor, da formação, e eu me inspirei nela, mas complementando com os outros estudos que eu tenho, eu quero dizer o seguinte, e aí, trazendo a Guiomar Neumann de Mello para essa conversa, ela nos dizia o seguinte, que o primeiro papel da formação vem da família. Então, famílias, por exemplo, a minha formação, ela foi impactada pela minha família, porque minha mãe era professora. Então, a minha formação já foi privilegiada, porque eu tenho uma professora em casa, eu fui sendo formado com 5, com 6, com 7, eu brincava com flanelógrafo, com mimeógrafo, indo para a escola, com carimbo, isso tudo me ajudou na minha formação. Eu acho que eu fiquei mais professor a partir do contato com a minha mãe e o fato, por exemplo, quantos artistas que têm os seus filhos e que os filhos crescem dentro do teatro. A filha da Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, cresceu nas coxias do teatro, virou uma grande atriz, convivendo com aquilo. Eu me tornei um professor convivendo também com a escola. Para mim, há muitas e muitas vezes eu brincava no pátio da escola quando eu ia com a minha mãe e eu era ainda criança ou estava no contraturno.
A própria Gubar conta que ela era filha de pais analfabetos, então é muito mais difícil para quem é filho de pai analfabeto conseguir uma formação. Quantos professores que o magistério, a pedagogia é a primeira formação da família superior, a primeira formação superior. Então, a família impacta. Então, quando eu tenho uma família que não colabora, eu vou ter mais dificuldades na minha formação. Estou dizendo isso para você analisar como que foi essa formação em família. Né? A família apoiou, não apoiou? Quantos que tem um preconceito? Eu, por exemplo, ao mesmo tempo que minha mãe me apoiou no sentido de que minha mãe me ajudou a ser professor, eu não tive o apoio do meu pai para ser professor. Ele foi contra, né? Ele achava como que eu vivia de magistério. Então, eu tive também resistência. Muito menos tinha vergonha de ser professor, porque a minha família, a minha irmã era Banco do Brasil, o meu irmão já fazia engenharia, e eu era professor de escola pública, e meus primos, um faz não sei o que lá, outro faz aquilo lá, e todo mundo diz, você não vai ser médico, você não vai ser isso. Quer dizer, uma expectativa muito grande da família, para eu não ser professor, ainda mais o homem sofre mais isso, né? E eu queria ser professor, e venci tudo isso, mas tem traumas nisso tudo, tem problemas para serem superados. Depois, a própria educação básica, né? Quem teve uma educação básica menos traumática, com bons professores, tem uma chance de ser melhor professor, ou pelo menos tem mais facilidade para ser um melhor professor. Quem teve professores de matemática que traumatizaram, levam esses traumas para a sala de aula quando vão dar matemática para os alunos do ensino fundamental. Né? Então, a educação básica também contribui muito. Então, é uma reflexão. Como foi sua educação básica? Ela te ajudou? Como que é a tua língua portuguesa? Como que você escreve? Tem tudo a ver com a educação básica, né? Suas leituras. Então, isso tudo também contribui na formação, senão a gente joga tudo para a educação superior. As faculdades não estão formando, ou para semanas pedagógicas. Não, nós temos que puxar todo esse histórico. Depois eu vou para a educação superior. Então, como foi seu curso de pedagogia, sua licenciatura? E aí eu digo que a maioria, porque eu pesquiso essa área, eu pesquiso mais do que as outras. A educação básica eu já sei, né? Mas a educação superior eu pesquisei muito, eu fui para reitor universitário, pesquisei muitos cursos de formação, e infelizmente nós estamos devendo muito na formação. Minha formação de licenciado em matemática, na parte de matemática foi muito boa, na parte pedagógica foi muito ruim. A gente levava assim, eu tinha as disciplinas de cálculo, álgebra, que eram pesadíssimas, e tinha uma disciplina que era a disciplina leve, que era o quê? Didática, não sei o que lá. Que era geralmente uma professora mais velha, uma senhorinha, uma pedagoga, e que era muito boa com a gente. Então, imagina, eu lidava com aqueles professores estiranos de matemática, exigiam da gente, a gente conseguia dar uma enroladinha na parte pedagógica. Depois eu tive que me virar sozinho. Mas eu não nem culpo, é um sistema assim, né? Hoje está mudando bastante, as novas diretrizes da formação dos professores são muito complexas, muito diferentes, mas não pode ser mais isso, né? O professor tem que ensinar, trabalhar o tempo todo integrado as disciplinas pedagógicas com as disciplinas de formação específica da licenciatura, por exemplo. Depois, quando a gente prepara a aula, né? Quanto melhor você prepara suas aulas, mais você está estudando, mais está se formando. A preparação de aulas é um grande momento de formação. Porque a gente não precisa dizer assim, agora eu vou me formar. Então, aqui, ó, hora de formação, vou ler. Não. A preparação de uma aula, se você se dedicar nela, é a sua formação. Mas como cansa de parar uma aula. Mas você não está preparando a aula, você está pesquisando, está aprendendo, muitas coisas estão juntas. E aquilo não é assim passar para aquela aula. Você está abrindo os seus universos. Então, quando eu preparo uma palestra, que seriam minhas aulas hoje, né, eu busco, eu corro, não sei o que lá. Muitas coisas eu nem uso na palestra. Para confessar para vocês, muitas e muitas eu não uso. Mas é uma forma de eu estar em formação. Talvez é um objetivo a mais, porque às vezes a formação pela formação, eu procrastino, eu tenho preguiça, deixo para depois, né? Ainda mais se não tem alguém me cobrando. Mas a aula, eu tenho uma exigência concreta. Então, se eu dou melhor para preparar a minha aula, não é por 50 minutos, pelas 2 horas. É porque é a minha formação e eu vou estar saindo muito mais preparado para a vida. Depois, a própria prática em sala de aula, né? A hora que você está dando a aula, pode ser remota, pode ser presencial, você sabe quantas dúvidas você tem, eu estou dando uma aula e digo, mas eu tenho que pesquisar isso, eu já anoto do lado. Então, a formação toda, eu aprendi muito mais dando aula que fazendo faculdade de formação de professor, vocês vão concordar, né? A hora que a gente vai se expor com os alunos, que a gente tem os nossos temores, nossas inseguranças, né? Em matemática, eu sou formado em matemática, e tem conteúdos de matemática que eu vou dar no ensino médio que eu não gosto muito. E quando você vai para o terceiro ano do ensino médio, que você vai dar para o terceirão, você vê todos os conteúdos. Então, você tem que estar... Então, quando você está inseguro com algum conteúdo, tudo isso, você começa a identificar na própria hora que você está expondo uma matéria, você diz o seguinte, isso aqui é onde eu tenho que estudar mais.
Aqui eu tenho que pesquisar. Ou, às vezes, uma pergunta do aluno. Eu estava assistindo um vídeo de um professor esses dias, né? Que ele perguntou por que os números são primos, né? Por que chamam ser primos isso? E um aluno perguntou para uma professora, a professora não sabia. Isso instigou na professora a ir buscar essa informação, né? Porque os alunos de hoje querem saber o porquê. A gente não aprendeu na universidade, nem na nossa escola o porquê. Nós ensinamos o quê? Como fazer uma equação? O aluno quer saber por que aquilo lá. Não é que o x vale 5. Por que? E esse porquê que exige uma investigação. Então, cada vez que o aluno te joga um porquê que, e você não sabe responder o porquê que, você vai buscar. Isso é formação. Né? Então, nós estamos formando. Outra questão é a formação continuada. Vocês estão tendo um momento de formação continuada neste momento, quando você organiza uma ação pedagógica, um congresso, participação, e aí tudo isso é por nossa conta, veja bem. Até agora, fora tudo isso aqui, agora que eu entro, na verdade, talvez, no momento que o sistema organiza, porque a faculdade é por nossa conta, a escola foi por nossa conta, a família é de nossa conta, a preparação de aula é da nossa conta, o dar aula é da nossa conta. Agora que eu entro na formação continuada, que eu coloco alguém lá na frente e que eu digo assim, nós temos também a ajuda da instituição. Né? O colégio dinâmico, quando traz um colégio X, um colégio Y, quando ele traz esta formação, quando ele permite, quando ele possibilita isso aqui, ele está ajudando na formação. Então, nós também temos a formação continuada por meio daqueles que são os mantenedores nossos, né? E aí eu quero trazer, em especial, a Covid, e aí é o que nós falávamos agora há pouco, né, sobre esse trabalho, o próprio Instituto de Casagrande, a Covid trouxe a possibilidade, que a gente não tinha antes, de ter uma formação continuada diferente, né? Essas lives, esses congressos, quantos conteúdos gratuitos, quantas possibilidades foram abertas. E aí a pergunta que eu faço, como que você saiu em 2020? Porque eu vos garanto, eu sou muito melhor. E um ano de pandemia, eu sou muito diferente, gente. Eu sei muito mais, eu estou com outra cabeça. Eu aproveitei cada espaço que eu tive. Cada morte que nós perdemos no mundo, eu ganhei uma célulazinha de conhecimento. Eu fiz uma troca com o universo. Esse universo maldoso nos tirou tanto neste ano. E esse universo generoso nos deu tanto. Felizes os que aproveitaram essa generosidade do universo. Nos deu mais tempo, gente. Nos deu o espaço de casa. Nos deu o conforto. Nos deu a internet. Nos deu a conectividade. Nos deu a gratuidade. Nos deu generosidade. Nos deu empatia. Nos deu essa possibilidade que nós talvez nem iríamos nos conhecer se não fosse a Covid. Isso foram os presentes do universo, compensando os desastres. Infelizmente, eu vejo pessoas que ficaram só com as amarguras, só com as tristezas, só com as mortes. Eu, sim, convivi com as mortes, mas eu colhi vida. E você, professor? Qual é o balanço que você faz? E se não foi o suficiente, 2021 está aí inteiro para você. Aproveite, porque o universo é sábio. Ele tira e dá, é que nem a idade. Eu sempre digo, a idade ela é triste de um lado, porque ela despenca tudo. Não é, né? Cai aqui, levanta ali, tudo vai caindo. Né? Ao mesmo tempo, um monte de coisa cresce dentro da gente. A idade tira a aparência e te dá em essência. E assim foi a Covid. Ela ceifou vida, ceifou... Eu tive Covid, então eu posso dizer para vocês isso, né? Momentos de angústia que tive. Perdi entes queridos, amigos, um tio pela Covid, minha mãe lá morrendo de medo com 90 anos com a Covid. Tudo isso aconteceu neste ano. Mas eu sou grato a Deus por tantas coisas boas que Ele me deu neste ano. E a maior coisa, sem dúvida, foi o aprendizado. E a gente tem que aproveitar esse momento. Aqueles que aproveitaram fazer sua autoformação a partir das oportunidades que a pandemia trouxe. E aí um fator fundamental é que ela permitiu também que todo mundo se conhecesse melhor. E o autoconhecimento é fundamental para a gente se desenvolver. Conhecer nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, como que eu aprendo, o que eu gosto, o que eu não gosto. Tudo isso, gente, a pandemia trouxe de forma muito mais acelerada para todos nós. Isso é o professor integral do século XXI. A professor integral é aquele que, na verdade, está orbitando em tudo, está aproveitando tudo, está aberto a tudo. Eu espero realmente que você esteja aberto para 2021, cheio de gás,
cheio de energia, cheio de conhecimento e com muitas mudanças, gente. Tem um mundo todo para ser conquistado. Tem muita coisa boa por vir. Tem alunos ávidos para vir buscar uma nova escola. E aí, muitos professores que eu encontro, eu observo assim, ó. Eu estou desmotivado, minha autoestima está embaixo. Acorda, professor. Porque nós vivemos esse momento, a hora e a vez do professor. Nunca se falou tanto em educação, eu nunca dei tanta entrevista. Agora, um pouquinho antes de falar com vocês, estava me preparando para a palestra, toca o telefone, Rádio CBN, entrevista. Eu nunca falei tanto em educação. Nunca nós somos tão proclamados. Os pais nunca tão valorizados. E acho que o Obama, quando esteve no Brasil, já imaginava isso, que ele falava o seguinte, ó: todos os dispositivos sofisticados e Wi-Fi do mundo não vão fazer diferença se não tivermos grandes professores em sala de aula. Ele dizia isso antes da pandemia. E nós chegamos à conclusão: não tem saída sem educação e não tem educação sem professor. Não tem. O Google não vai tirar da gente. Ninguém tira nosso papel. Mais do que nunca, nós clamamos por professores e pela atuação do professor. Então, uma grande atuação, uma nova atuação. É isso que a gente espera. E eu estou encerrando para vocês e pergunto: o ensino é uma arte, uma ciência ou uma técnica? O que você faz todo dia é uma arte, uma ciência ou uma técnica? O professor é um artista, um cientista ou um artesão? Você, professor, é um artista? É um cientista ou é um artesão? A Anitta se vangloria porque tem todas as técnicas para dar aula. O João, porque ele tem todas as hipóteses, ele é o cientista. E a Laura, porque ela é a pedagogia da compaixão, da emoção. Nem a Anitta está certa, nem o João, nem a Laura. Os três estão certos. Mas tem que ser 3 em 1. Nós temos que ter técnica, muita técnica, ainda mais hoje, muita metodologia nova, muita tecnologia. Mas nós temos que ser cientistas, investigadores, pesquisadores, estudiosos. Parabéns, João. Todos somos cientistas. Parabéns, Anitta. Todos somos artesãos. Mas parabéns, Laura, porque a Laura entendeu muito cedo que todos nós somos coração. E o aluno jamais vai aprender se não abrir a porta do seu coração para você. O aluno não aprende quando não gosta do professor, ou quando ele sente que o professor não gosta dele. Então, a Laura entendeu muito cedo que a porta da aprendizagem é o coraçãozinho, esse aqui, ó. Isso aqui, ó. É a chave. E os alunos dão essa chave de graça para o professor que souber lidar com as suas emoções. Parabéns, Laura. Mas não fica só no coração, não, Laura. Porque daí você é pastora, não é educador. A educação, o coração é a porta. Aí você usa a técnica, Anitta. Técnica para ensinar, técnica para lidar com o ensino remoto, técnica para educação híbrida. Isso dá. Mas lidamos com o conhecimento. Parabéns, João. Somos cientistas. O professor é um artesão, o professor é um cientista, o professor é um artista. O Biafra, quando eu comecei a dar aula, ele lançou essa música, que para mim era a minha música, porque eu iniciei dando aula contra a vontade do meu pai, vontade dos meus amigos, dos meus tios, e eu queria dar aula, porque eu queria voar, eu sabia que o magistério me possibilitaria voar, me sentia um balão. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor, anjos de gás, asas de ilusão, e um sonho audaz feito um balão. E eu sempre me senti esse balão. E hoje eu quero pegar todo o meu gás do meu balão e entregar para vocês, para que vocês encham o balãozinho de vocês e vão ter balão cheio para esse ano letivo de 2021. Com a cabeça de cientista, com as mãos cheias de barro do oleiro, daquele que trabalha com vaso, que sabe que pega massa, que pega barro e transforma em vaso. Mas vão com o coração. Vão com a alma, se permitam serem palhaços, serem poetas, serem artistas, porque nós somos tudo isso, sem medo de ser piegas, sem medo da vergonha. Mas é brega isso? Não, é coração, é arte, é emoção. Muda de cor, fica vermelho, azul, amarelo. Você, professor Anjo de Gás, asas de ilusão e um sonho audaz. Feito balão. É isso que eu desejo para vocês. No ar, eu sou assim.
brilho do farol. Somos todos brilhos do farol. E lá no fim, Simplesmente amar, amor. Lá no fim, sol. Lá no fim, música. Tudo isso porque essas crianças, esses seres, estão ansiosos esperando que você venha, que você chegue, que você faça e aconteça. Bem-vindo, professor! Chegamos ao ano 2021. É isso aí. Tá com o microfone? Tá com o microfone desligado, Joséia. Coisa boa, não é? Coisa boa. Nós poderíamos... Ó, a galera tá ali, do ladinho, batendo palmas para você, que tirou esse tempo para compartilhar conosco, para nos inspirar com seu conhecimento, com a sua experiência. Receba o nosso abraço dinâmico, receba toda a nossa gratidão por ter tirado esse tempo para estar conosco, para dar o play, para startar o ano de 2021 do Colégio Dinâmico. Agora sim, nós iniciamos a nossa jornada pedagógica com muito mais ânimo, com o coração cheio de esperança. Eu digo que com tudo isso nós precisamos ter a esperança. O professor precisa carregar a esperança. Quando nós desesperançamos, o que esperar do nosso aluno, o que esperar da sociedade? Eu quero dizer, Casagrande, Renato, a toda a sua equipe, que foi muito mimosa, muito querida, obrigada por tudo, obrigada por essas palavras. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado aos que estão aí. Estou vendo o pessoal escrevendo, Livaneide, Valneira, Paulo, Lúcia, Vera, Pietro, Graça, Kátia. Obrigado, pessoal. Muito obrigado de coração. Foi um prazer enorme estar com vocês. Fé na vida, fé em Deus e fé em você, professora. A gente Obrigada, eu tenho certeza que em um outro tempo a gente vai estar aí, até, quem sabe, presencialmente, por que não? Será um Receba o nosso abraço. Dar um abraço em vocês e estar com vocês presencialmente. Vem com a gente, Instituto Casagrande Oficial, a gente tem muitas coisas boas por aí, vem com a gente para a gente continuar conversando no Instagram. Muito bem, obrigada. Obrigado, Valeu. tchau, tchau. Tchau, tchau.